Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao ponto. Estamos mergulhando na Apologia de Sócrates de Platão. Não é um pedido de desculpas, mas a defesa de Sócrates no tribunal que o condenou à morte em Atenas, lá em 399 a.C. Exatamente. É um registro, assim, muito vivo, né? De um momento decisivo na história do pensamento. O nosso objetivo aqui é tentar extrair a essência dessa defesa, capítulo por capítulo. Entender os argumentos centrais dele. Isso, a filosofia por trás deles e, bom, por que essa história ainda ressoa tanto hoje em dia? Perfeito. Então, a missão é capturar as ideias-chave, né, como Sócrates se defende e o que a gente pode aprender com isso. Sem muita enrolação, vamos dar uma olhada nesse texto, que é fundamental. Vamos lá. Sócrates começa de um jeito curioso, né? Ele diz logo de cara que não é um orador treinado, assim como os acusadores dele, mas que vai falar a verdade do jeito mais simples possível. Quase como se fosse um estrangeiro ali no tribunal, mesmo tendo mais de 70 anos. E pede para focarem na justiça, não na forma como ele fala. É uma abertura estratégica, claro, mas que já estabelece um pilar da filosofia dele, né? A verdade, assim, nua e crua contra a persuasão que manipula. Certo. E ele logo identifica o perigo real. Não são tanto os acusadores formais, Meleto, Ânito, Lícon, mas sim aquelas calúnias antigas, sabe? Anônimas, que circulam há décadas, desde que os jurados eram jovens. Ah, essas calúnias antigas parecem ser o verdadeiro alvo dele no começo, então. Coisas tipo investigar os céus e a terra, inverter argumentos. Exato, ensinar isso para os outros. E o ponto crucial, não acreditar nos deuses da cidade. Ele teme mais essa nuvem de preconceito, essa fofoca antiga, do que a acusação oficial em si. Faz sentido. Sem dúvida. Ele nega essas acusações assim, taxativamente, diz que não entende nada de ciências naturais, até tirou um sarro da caricatura que o Aristófanes fez dele em As Nuvens. Aquela comédia famosa? É essa mesma. E ele se distancia também dos sofistas, né, que cobravam para ensinar uma suposta sabedoria. Sócrates afirma, olha, eu não tenho esse conhecimento para vender, nem cobro nada pelas minhas conversas. E aí vem a famosa parte do oráculo de Delfos. Como ele encaixa isso na defesa? Não sou um pouco, sei lá, conveniente demais? Ele apresenta isso como a origem da missão dele, sabe? E da reputação que acabou gerando toda essa inimizade. O amigo dele, Querefonte, Sim. perguntou lá no oráculo se tinha alguém mais sábio que Sócrates. E a resposta do deus foi não. Sócrates ficou intrigado, porque ele se achava ignorante. Então ele sentiu que precisava investigar. Exatamente. Para entender o que o deus quis dizer com aquilo. Virou quase um dever para ele, um serviço ao deus Apolo. E essa investigação foi basicamente sair por Atenas questionando todo mundo que tinha fama de sábio. Políticos, poetas, artesãos. Isso. E a descoberta foi desconcertante. Essas pessoas achavam que sabiam muito, até sobre coisas que não entendiam nada. Mas quando Sócrates começava a apertar com as perguntas... A máscara caía. Pois é. Os políticos, por exemplo, confundiam retórica com sabedoria real. Os poetas criavam coisas incríveis, mas por inspiração divina, não por saber. Só que aí se achavam sábios em tudo. E os artesãos? Dominavam a sua técnica, claro, mas extrapolavam essa confiança para questões da vida, da moral, onde eram tão ignorantes quanto os outros. E a conclusão dele é o cerne da tal sabedoria socrática, né? Ele é mais sábio justamente por reconhecer a própria ignorância. Aquela frase, sei que nada sei, ou melhor, como ele diz. Não penso saber aquilo que não sei. Isso. Essa é a tal sabedoria humana que ele admite ter. Só que essa investigação toda, esse serviço ao Deus... Expôs a ignorância dos outros. Exatamente. E isso gerou um ressentimento profundo. E os jovens ricos que andavam com ele, imitando o método de questionar, irritavam ainda mais essa gente. Entendi. É desse caldo de cultura, dessa animosidade antiga, que Meleto, Ânito e Lícon acabam virando porta-vozes com a acusação formal. Essa é a verdadeira raiz do problema, pelo menos na visão do Sócrates. Formais. Corromper a juventude e impiedade. Não crer nos deuses da cidade
e introduzir novos. Como ele rebate o Meleto? Ele usa o método dele ali mesmo, no tribunal. É brilhante. Sobre corromper a juventude, ele pergunta para o Meleto, escuta, quem é que melhora os jovens? E o que Meleto responde? Meleto fica meio sem saída, né? E acaba dizendo que todos os atenienses melhoram os jovens, menos o Sócrates. O que é claramente absurdo. Aquela analogia dos cavalos que ele usa é ótima, né? Poucos sabem treinar bem um cavalo. A maioria estraga. Por que com jovens seria o contrário? Exatamente. É um jeito de mostrar que Meleto nem parou para pensar no assunto de verdade. Expõe a superficialidade da acusação. E ele acrescenta outro ponto. Ninguém prejudica os outros de propósito, voluntariamente. Porque correria o risco de ser prejudicado de volta. Certo, a lógica do autointeresse. Isso. Então, se ele corrompe, ou ele faz sem querer e, nesse caso, ele deveria ser instruído, ensinado, não punido. Ou ele simplesmente não corrompe ninguém. Exato. Nos dois cenários, a acusação de corrupção deliberada não se sustenta. Meleto está mentindo, segundo ele. Bem amarrado. E a acusação de impiedade? Essa parecia ser a mais perigosa para o lado dele. Sim, era grave. Sócrates pressiona Meleto a definir melhor. A acusação é de ateísmo completo ou de acreditar em outros deuses diferentes dos da cidade. E Meleto diz o quê? Meleto afirma que Sócrates é completamente ateu, que ele diz que o sol é só uma pedra e a lua é terra. Mas Sócrates rebate na hora. Diz que essas são ideias do filósofo Anaxágoras, que qualquer um podia ler nos livros por aí. Sim, ele praticamente ridiculariza Meleto por atribuir essas ideias a ele, como se Meleto fosse muito ignorante. E aí vem o golpe final nessa parte. O checkmate lógico, né? A própria acusação formal dizia que Sócrates ensinava sobre coisas demoníacas, os daimon, provavelmente se referindo àquela voz interior dele, o daimonion. Ah, tal voz divina. Isso. Aí Sócrates pergunta para o Meleto, é possível acreditar em coisas demoníacas sem acreditar em demônios, os daimones? Meleto tem que concordar que não é possível. Entendi a linha de raciocínio. Ora, se Sócrates acredita em demônios como a própria acusação sugere ao falar das coisas demoníacas, e os demônios são considerados deuses ou filhos de deuses, então como ele pode ser ateu? A acusação de Meleto se contradiz completamente. Genial a forma como ele desmonta o argumento. Mas mesmo com essa refutação lógica, Sócrates parece sentir que a opinião pública, aquela calúnia antiga, pesa mais, né? A partir daí, a defesa meio que muda de tom. Muda sim. Ele passa a justificar não só a inocência dele nas acusações, mas o próprio modo de vida filosófico. É quase como se ele dissesse, olha, mesmo que vocês me absolvam, eu não vou mudar quem eu sou nem o que eu faço. É uma virada importante. Com certeza. É um momento crucial. Ele afirma que o valor de um homem não está em ficar calculando chance de viver ou morrer, mas sim em agir com justiça. Cita até Aquiles, o herói grego. A honra e o dever vêm acima da vida. Tipo um soldado que não abandona o posto? Exatamente, essa analogia. Ele não vai abandonar a missão filosófica que ele acredita ter recebido do Deus, mesmo que isso signifique a morte. E ele confronta o medo da morte de um jeito muito forte, né? Dizendo que ter medo da morte é achar que se sabe o que não se sabe. Ninguém sabe se a morte é um bem ou um mal. Mas ele sabe que a injustiça e a desobediência a um superior, seja Deus ou homem, são um mal. Isso, é impactante. É a base da ética dele. Totalmente. Por isso ele declara, de forma bem direta, mesmo que oferecessem a absolvição com a condição dele parar de filosofar, ele recusaria. Ele diz algo como obedecerem mais a Deus do que a vós. Forte isso. E ele se descreve como o Muscardo de Atenas, aquela mosca chata que fica picando o cavalo nobre, mas meio lerdo Atenas para despertá-lo. Para cuidar do quê? Da alma. Isso. Para cuidar da alma e da virtude, antes de se preocupar só com dinheiro e fama. Ele se vê como um presente do Deus para a cidade e diz que a pobreza dele é a prova de que ele não busca ganho pessoal nisso tudo. E quanto à crítica de ele não participar da política tradicional, dos cargos públicos, como ele justifica isso? Aí ele usa o argumento do daimonion, aquela voz divina interior. A voz de novo? Sim. Ele diz que essa voz sempre o impediu de entrar na arena política partidária, sabe? E ele acrescenta uma razão bem pragmática também.
Um homem que fosse realmente justo, que se opusesse às injustiças comuns na política de Atenas, não duraria muito tempo, seria morto logo. E ele dá exemplos? Dá 2 exemplos pessoais bem fortes, onde ele arriscou a própria vida pela justiça. O caso do julgamento ilegal dos generais de Argineusas, onde ele se opôs à multidão, e depois sobre a tirania dos 30, quando ele se recusou a cumprir uma ordem ilegal para prender um cidadão inocente, Leão de Salamina. Nas 2 situações, ele diz que preferiu correr o risco a ser cúmplice de uma injustiça. Ele também faz questão de dizer que não tem discípulos no sentido formal, né? Que ele só conversa com quem quer ouvir, sem cobrar, sem prometer ensinar nada específico. Exato. E ele aponta para o tribunal, para os amigos e parentes das pessoas que supostamente ele teria corrompido, que estavam ali para apoiá-lo. Seria uma prova contra as acusações. E, por fim, ele se recusa a usar aquelas táticas comuns de defesa, tipo trazer a família para chorar, pedir piedade. Por que essa recusa tão firme? Ele considera isso indigno. Indigno dele, indigno da justiça e indigno dos próprios juízes. O papel do juiz, ele argumenta, é julgar de acordo com a lei e a verdade, não dar perdão por pena ou por chantagem emocional. Entendi. Apelar para emoção seria uma forma de desrespeitar o juramento dos juízes. Seria quase como ensiná-los a serem injustos, a desrespeitarem os deuses e as leis. Ele prefere confiar na justiça da causa dele e entregar o caso aos juízes e aos deuses. A defesa termina, vem a votação e ele é condenado. Por pouco, mas condenado. Agora, segundo a lei ateniense, ele tinha que propor uma pena alternativa à morte, que era o que a acusação pedia. E a proposta dele é inacreditável. Esse é talvez o momento mais controverso, né? E mais desafiador para os juízes. Ele vira e pergunta o que ele merece de verdade por ter passado a vida inteira tentando despertar Atenas para a virtude, negligenciando os próprios interesses. E a resposta dele é... A resposta lógica para ele é ser sustentado às custas do Estado no Pritaneu, que era o lugar onde os heróis olímpicos e os grandes benfeitores da cidade eram honrados com refeições gratuitas para o resto da vida. Uma honra máxima. Exatamente. Ele argumenta que beneficiou mais a cidade do que qualquer campeão olímpico. Nossa... Isso, para os juízes que tinham acabado de votar pela culpa dele, deve ter soado como uma provocação imensa, uma arrogância sem tamanho. Provavelmente soou assim para muitos ali, mas se você seguir a lógica socrática, faz sentido para ele. É o que ele acha justo. Ele não tem medo da morte, porque não sabe se ela é um mal. Certo. Então, por que ele escolheria uma pena que ele sabe que é um mal, como a prisão, ou uma multa que ele não pode pagar, ou o exílio? E o exílio? Ele considera isso? Considera, mas rejeita. Diz que seria viver miseravelmente, sendo expulso de cidade em cidade, enfrentando os mesmos problemas. Ou então, viver em silêncio em outra cidade. E ficar calado. Ele rejeita isso categoricamente. Silenciar seria desobedecer ao Deus, a sua missão. É aí que vem outra frase mortal dele. Aquela sobre a vida sem exame? Essa mesma. O maior bem para o homem é este, falar todos os dias sobre a virtude, examinando a mim mesmo e aos outros, pois uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Parar de filosofar seria parar de viver de verdade. Uau! Então, como ele não tem dinheiro para uma multa grande, ele inicialmente parece não ter o que propor de concreto. Mas aí os amigos insistem, Platão, Críton, outros, e se oferecem como fiadores. Então ele acaba propondo uma multa modesta, acho que 30 minas. Mas talvez já fosse tarde demais, né? A proposta inicial do Pritaneu e essa recusa em parar de filosofar devem ter pesado muito contra ele na segunda votação. É o mais provável. A pena de morte é confirmada, e dessa vez por uma margem maior de votos. E como Sócrates reage a isso? Ele ainda tem direito a falar uma última vez e se dirige separadamente aos 2 grupos de juízes? Sim. Aos que o condenaram, ele fala com calma, mas com firmeza. Diz que eles vão ganhar má fama por terem matado um homem sábio, mesmo que ele próprio negue ser sábio no sentido que os outros usam. E ele reforça por que foi condenado. Sim, ele diz que não foi por falta de argumentos, mas por se recusar a agir de forma indigna, a chorar, a suplicar.
E faz uma distinção interessante. Ele foi pego pela morte, que é a lenda, mas os acusadores dele foram pegos pela maldade, que é muito mais rápida para alcançar as pessoas. E ele ainda faz uma profecia, certo? Faz sim. Ele adverte que, depois da morte dele, vão surgir críticos muito mais jovens e implacáveis contra eles. Críticos que ele, de certa forma, vinha contendo com sua presença. Matá-lo não vai silenciar as críticas à injustiça. Que a única forma de evitar críticas é sendo melhor. Exatamente. Uma mensagem direta para a consciência deles. E para aqueles que votaram pela absolvição, o tom muda bastante, né? Completamente. Eles chama de juízes de verdade, de amigos. E compartilha algo que ele considera uma prova definitiva, quase um consolo divino. O quê? O daimonion Geli, a voz divina, que sempre o alertava contra qualquer erro, por menor que fosse. Ficou em silêncio absoluto durante todo o julgamento e a condenação. E o que isso significa para ele? Para Sócrates, isso é um sinal claro, uma prova, de que o que está acontecendo com ele, a morte, não pode ser um mal. Pelo contrário, deve ser um bem. Se fosse algo ruim, a voz o teria alertado. E ele especula sobre o que a morte poderia ser, então, baseado nessa tranquilidade divina. Sim, ele contempla duas possibilidades principais. Ou a morte uma aniquilação total, um nada absoluto, como um sono profundo e sem sonhos, o que para ele seria um ganho, um descanso maravilhoso. E a outra possibilidade? Ou é uma passagem da alma para outro lugar. Se for assim, e se as histórias forem verdadeiras, ele imagina encontrar os verdadeiros juízes do além. Tipo Minos, Radamanto. Isso. E conversar com os grandes heróis e pensadores do passado. Orfeu, Homero, Hesíodo, Ájax. Imagina a oportunidade de continuar seu exame filosófico com essas figuras. Nesse caso, morrer seria um bem assim inestimável. Que maneira serena e filosófica de encarar o fim. A conclusão dele é muito marcante. Muito. Ele pede aos amigos, aos juízes que votaram por ele que tenham boa esperança sobre a morte. Porque ele acredita firmemente que nenhum mal pode acontecer a um homem bom, nem na vida nem na morte, e que os deuses cuidam dele. Ele não guarda rancor. Não. Diz que não guarda rancor dos acusadores nem dos que o condenaram, embora a intenção deles fosse má. E faz um último pedido. Que cuidem dos filhos dele, como ele cuidou dos atenienses. Que os incentivem a buscar a virtude acima de tudo. Exato. E que os repreendam se eles fingirem ser o que não são, ou se derem mais valor a riquezas do que a virtude. E termina com aquela frase célebre, né? Mas eis a hora de irmos, eu para morrer e vós para viver. Quem de nós vai para a melhor sorte? Ninguém sabe, exceto Deus. Uau! Impressionante! Ao revisitar a apologia assim, capítulo por capítulo, fica muito nítido o foco do Sócrates na coerência entre o que ele dizia e o que ele fazia, né? Nessa busca incansável pela verdade através do questionamento. Sem dúvida. E na prioridade absoluta da integridade da alma sobre qualquer outra coisa. Bens materiais, a própria vida. Exatamente. A apologia, no fundo, é menos sobre evitar a morte e mais sobre defender um modo de vida filosófico, do exame crítico constante de si e dos outros. E a tranquilidade dele perante a morte. Vinda dessa convicção de estar cumprindo um dever divino e dessa aceitação radical da própria ignorância sobre o que vem depois. É isso que torna o texto tão poderoso até hoje. E pensar que essa defesa, esses argumentos moldaram tanto do pensamento ocidental. Saindo dessa nossa análise, fica uma provocação forte, eu acho. A pergunta que Sócrates parece continuar nos fazendo, né? Será que a gente está realmente disposto a examinar nossas próprias vidas, nossas convicções? É exatamente essa questão que ecoa. Até que ponto a gente tem a coragem de questionar nossas certezas? De buscar o que é verdadeiramente bom, mesmo que seja difícil, mesmo contra a corrente. De viver uma vida que, se a gente parasse para examinar, a gente consideraria digna. Perguntas difíceis. A apologia não entrega respostas prontas, né? Mas com certeza nos desafia a fazer as perguntas essenciais. E talvez essa seja a maior lição que fica desse mergulho.